Chamar o pastor Fabiano aqui à frente. Gente, hoje é um domingo muito especial. Nós não somos uma igreja engessada, ok? No que diz respeito à nossa parte litúrgica, o pastor vai ficar muito à vontade para compartilhar a palavra de Deus conosco. O pastor Fabiano é um amigo de longa data, é um parceiro de caminhada. Nós nos conhecemos já tem um bom tempo. O pastor Fabiano está com a sua esposa, com a Dani. Eles vieram de Atibaia e estão conosco aqui desde ontem. Já nos abençoaram na palestra com os casais. Então, erga uma das suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Fabiano e pedimos que, assim como ontem, que o Senhor o use entre nós. Em nome de Jesus, amém. Sinta-se em casa, amigão. Amém, queridos. Quero saudar a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Amém? Que festa linda, né, pessoal? Que alegria. Acho que já poderíamos até ir para casa para festejarmos durante 7 dias. Já pensou? Parar tudo por 7 dias só para celebrar? Queimar uma carninha, compartilhar as bênçãos, tomar um tererê, fazer festa, celebrar. Que maravilha, que emoção. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão emocionado num tempo de celebração junto com a minha esposa, porque esse é o significado máximo da caminhada da igreja. É ver gente nascendo na fé, não importa a idade. É ver famílias sendo restauradas. É recebendo a graça do Senhor e a esperança para continuarmos caminhando aqui nesse mundo, porque os desafios são enormes. Então, quando é tempo de festa, nós temos que celebrar. E eu louvo a Deus, trago um abraço dos irmãos da Igreja Alcance, Presbiteriana Alcance lá em Atibaia, a todos vocês. Uma alegria estar aqui com o Júnior, com a liderança da igreja, vendo os trabalhos, participando dos trabalhos. Ontem tivemos uma noite tão especial, tão marcante, com tantos casais. E vamos dar sequência naquilo que nós conversamos ontem, eu e a minha esposa, na escola dominical, falando a respeito de como nós podemos melhorar a comunicação na família, né? Algo tão importante. Mas por hora eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13, nós temos a leitura de uma passagem muito significativa para o povo de Deus. Ela é um pouquinho longa, eu vou ler apenas os primeiros versículos a princípio. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Até aqui, queridos. Senhor, ouvimos a tua voz no início desse culto.
que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E isso significa que muitas vezes, ó Pai, caminhamos até a Tua casa, às vezes feridos, machucados, sem esperança, para ouvir a Tua voz. E muitas coisas na mente e no coração nos atrapalham de ouvir-a. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito afaste toda distração, toda desesperança, para que sejamos restaurados com o Teu poder e graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, de repente preparado para essa linda festa, mas também com o coraçãozinho apertado, pensando nos problemas que você está enfrentando na sua casa, de repente no seu casamento, desemprego, problemas com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, desesperança quanto ao cenário que o nosso país enfrenta, diante de tanta corrupção. É um caos. E assim o seu coração e o meu coração são afligidos todos os dias. Viver emocionalmente e espiritualmente equilibrado é algo extremamente desafiador. Mas não foi assim só conosco, irmãos. Assim foi na história do povo de Deus. Nós acabamos de ler um relato de 2 homens que nos representam, que estavam voltando do tempo de adoração para a vila comum chamada Emaús, extremamente entristecidos, desesperançados, a ponto da tristeza tomar conta de um tal jeito, de que o próprio Jesus se aproxima deles e eles não o reconhecem. É isso que a tristeza faz, é isso que a apatia faz, é isso que o abatimento faz em nossas vidas. O certo é que existia um fato. Diz a palavra de Deus do verso 14 a 16, que no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Ou seja, o Rei dos Reis, o Mestre, aquele que veio, que encarnou, que andou no meio dos homens, equipou a igreja, ele é preso, ele é condenado, ele é morto, e a esperança daquele povo se esvai. Aqueles homens estavam extremamente desesperançados. Mas existia uma expectativa. A expectativa está aqui narrada no verso 21. Diz o texto: nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Embora eles tenham recebido a palavra, o estudo da boca do Mestre, de que ele veio para redimir, eles também receberam a palavra de que era necessário que ele fosse. Mas eles não entenderam. E quando tudo aconteceu, o pior aconteceu, eles então vão ter que voltar a viver a vida comum. Assim é com você e comigo. Existem domingos que nós caminhamos à igreja, celebramos, ouvimos a palavra e saímos daqui extremamente impactados, mas alerta de como será o nosso dia amanhã. Os desafios que temos que enfrentar. E, irmãos, isso acontece por causa da queda, por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3, a narrativa é de que os nossos pais na fé desobedeceram a Deus. E é por isso que existe o dia mau.
o caos, as crises, as fatalidades, as tragédias, as coisas que assolam o nosso coração. Mas o cristianismo relata que as coisas não param por aí. Existe um plano perfeito de um pai amoroso, que enviou o seu próprio filho no ventre de uma mulher comum, para nascer, viver no meio dos homens, o amor entre os homens, para amar, ensinar, caminhar, fortalecer, mas para se entregar por amor a mim e a você. E é esse ato de amor que nos traz a redenção. É a certeza que mesmo em meio ao caos, à morte, há esperança e há vida. Essa é a mensagem do cristianismo. E é essa mensagem que esses dois homens passam a não atinar em meio aos desafios, aos momentos difíceis da vida. Portanto, Jesus, ele sempre foi um homem que abordou as pessoas de um jeito diferente, impactante, terno. Ele fez assim com Maria Madalena, quando ele diz para ela, em João capítulo 20, verso 13, por que choras? Será que ele não sabia o motivo pelo qual ela estava chorando? Mas também com Tomé, Tomé, por que me viste? Creste? Mas também Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Como disse aos discípulos quando estavam de portas fechadas, pós-morte e ressurreição, por que estáis perturbados e por que sobrem dúvidas às vossas cabeças? E aqui, irmãos, ele chega para esses dois homens e diz assim, que é isso que vos preocupa? Eu quero perguntar para você nessa manhã, o que tem preocupado você? Eu quero dizer para você nessa manhã, que não importa o que está preocupando você, Ele te ama, e há esperança para você. Você crê nisso? Amém, queridos? Você crê que Ele está aqui? E que Ele te trouxe aqui nessa manhã, não foi por qualquer detalhe. Ele tem, como disse o irmão, um Shekinah de Deus aqui, na sua vida. Ele tem um processo de transformação, de restauração, de ânimo. Se você entrou aqui nessa manhã cabisbaixo, sem esperança, a palavra de Deus nos mostra que há esperança, porque Ele vive. Em primeiro lugar, a recuperação da esperança vem porque Ele vai ao encontro da desesperança. Diz aqui o texto que esses homens caminharam para Jerusalém para adorar. E lá se depararam com o julgamento do Filho de Deus, com a condenação, com a morte. E quando ele então dá o seu último respiro e entrega o seu espírito nas mãos do Pai, esses homens vão para a volta da vida comum. Eles vão voltar a fazer o que eles sabiam fazer. Só que eles estão abatidos, eles estão desesperançados, e é o próprio Jesus ressurreto que se encontra com eles. É o milagre da vida. O Jesus condenado, morto, sepultado, está vivo e aparece diante deles. Mas a tristeza é tamanha que eles não o reconhecem. Graças ao Senhor, que Ele vem ao encontro da nossa desesperança. Diz o texto aqui que é mais ou menos 10, 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E esse era o caminho desses dois homens. O caminho consumador da desesperança. Eles estão cansados de alma. Eles não sabem mais aonde ancorar toda a fé deles, já que o Mestre havia morrido. E é interessante, irmãos, porque isso acontece com você e comigo.
Nós sabemos que Jesus vive e está. Mas basta recebermos uma mensagem no WhatsApp. Basta recebermos uma ligação, uma notícia ruim, que a tristeza toma o nosso coração. Nós estamos vivendo um momento como nós nunca vivemos. Pós-Covid, incerteza quanto à saúde, instabilidade política, econômica, segurança. Nós não almejamos um avanço do nosso país tão cedo. E de repente isso pode nos cegar a ponto de nós esquecermos ou não atinarmos de que o nosso Deus continua reinando. Que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os reis. Ele é o Senhor da vida. E é esse mesmo Senhor que aparece aqui, aproxima-se desses dois homens e anda com eles. 11 quilômetros. Quem gosta aí de fazer uma corridinha, uma caminhada, sabe que não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que se preparar. Aqui para esses dois homens, diz a palavra de Deus que é o caminho de uma tarde toda. Eu fico imaginando eu no lugar desses dois homens, caminhar do lado de Jesus ressurreto, o milagre do meu lado, e eu uma tarde inteira lamentando e não reconhecendo. Olha o que pode acontecer, irmãos, quando estamos cansados de alma. E é assim que o nosso país se encontra. E é assim que as pessoas que estão ao seu lado, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, até mesmo na igreja, elas estão assim. Muitas cansadas, fatigadas, precisando de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de esperança, de um renovo na alma. E eu e você somos os instrumentos de Deus no caminho para levar esperança aos desesperançados. Jesus está aqui, Ele caminha conosco, Ele anda conosco, mas não só isso, Ele questiona a visão dos fatos. Do verso de número 17 ao verso de número 19, duas perguntas aparentemente ingênuas, como que quem não soubesse do que havia acontecido. Diz aqui a palavra de Deus: por que choram? Por que estão abatidos? O texto diz aqui: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Irmãos, Ele é parte integrante da Trindade. Ele conhece todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Mas Ele faz perguntas para que os olhos dos seus filhos se abram. De repente Deus vai usar alguém que você menos espera para te fazer uma colocação, para te fazer uma pergunta, para que os seus olhos sejam abertos. Por isso é necessário que você esteja atento, sensível ao mover do Espírito. Uma pergunta muito importante: o que Deus está fazendo em você hoje? Você sabe me responder? Qual é a agenda de Deus para você hoje? O que o Senhor está te ensinando hoje? Ô, meu amigão, obrigado. Achei que você estava tirando uma foto. Não vi que era um copo de água. Obrigado, viu? Água para quem tem sede, né? Oh, que bênção, hein? De repente você está sendo chacoalhado por Deus, e Deus está usando o seu Santo Espírito para, através de situações, pessoas, cultos, estudos, conversas, vídeos no YouTube, postagens, para abrir os teus olhos. Mas o que acontece é que muitas vezes o dia mau e a apatia fecha os nossos olhos e nós não conseguimos ver. Por isso que Jesus tem um jeito próprio de questionar a visão dos fatos desses dois homens e nos traz uma lição preciosa. Ele participa do nosso sofrimento. Ele não nos abandona. Nós nos sentimos às vezes sozinhos, mas Ele é conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. Portanto,
não perca a esperança, porque Ele vai ao encontro da nossa desesperança. Ele se aproxima e anda conosco. Ele questiona a visão dos nossos fatos e, em segundo lugar, Ele nos chama a atenção para aquilo que realmente importa, que é as Sagradas Escrituras. Olha o que diz o verso de número 25. Acompanhem comigo. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse, e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam dele, iniciando nos livros de Moisés e em todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez com que ia passar adiante. Ou seja, o próprio Deus encarnado e agora ressurreto, Ele chama a atenção desses dois homens para a palavra de Deus. A minha pergunta para você é: quando você se encontra sem esperança, esgotado, fatigado, aonde você tem buscado o renovo? No Instagram? No Facebook? Nas 7.000 mensagens diárias que você recebe no WhatsApp? Você acha que você está sendo renovado ou desinformado de tantas informações que estão por aí? Aqueles homens são chamados à atenção pelo próprio Deus encarnado, ressurreto, para que eles voltem aos olhos às Escrituras. Para que eles relembrem de que desde Gênesis até o dia ali, eles foram ensinados que era necessário que Jesus nascesse, andasse no meio dos homens, morresse, fosse sepultado e ressurgisse para cumprir o plano do Pai. O que acontece é que nós estamos sem alimento espiritual e no dia mau, no dia da batalha, no dia da perda, no dia do caos, nós não temos aonde nos alimentar. E aqui não é uma mensagem de um pastor ou de uma igreja: olha, você tem que ter tempo com a palavra de Deus, você tem que saber manusear a Escritura. Eu quero dizer para você que a única fonte de alimento espiritual é a Escritura. Por isso que o pastor disse: vocês creem na palavra de Deus? Fiel, inerrante, poderosa. O próprio Jesus, num determinado momento, diz: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. É necessário, meus irmãos. Tanto que no texto, o próprio Jesus chamam eles de nécios e tardos de coração para crer. Não adianta só ouvir. Eu preciso crer que Ele vive. Essa é a mensagem mais poderosa para a nossa geração. De que não há desesperança porque Ele vivo está. E eu digo isso porque eu creio. Porque Ele mexeu dentro de mim. Ele transformou a minha vida. Isso que eu falo é visceral. Porque eu experimentei de fato. E esses homens aqui também. A cruz é o centro da salvação. A Escritura previu a sua morte e a sua ressurreição. E a cruz é a providência de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a nossa salvação. A cruz é a mensagem mais poderosa para a nossa geração. Ninguém pode parar a igreja, meus irmãos. Nenhum homem, nenhum governante. Nós ainda não sofremos
uma perseguição como em muitos países, onde a palavra de Deus não pode ser falada, onde o cântico não pode ser cantado. E eu creio que a nossa geração não experimentará uma perseguição desse nível. Mas muitos homens e mulheres já morreram por amor a essa mensagem. E é necessário que eu e você sejamos daqui para frente mártires do pensar. Se não vamos ser mártires do corpo, por amor a Jesus, nós precisamos fazer morrer todos os dias, cada dia, o nosso desejo de querer fazer somente a nossa vontade, para que Ele cresça, que eu diminua e que Ele cresça. É esse tipo de mentalidade que o Senhor espera de mim e de você. Que nós possamos não somente crer, mas com a nossa vida, com a nossa família, expor as Escrituras. Mas aí, queridos, vem a parte central dessa passagem, que é maravilhoso nós lermos e experimentarmos dessa poderosa mensagem, que é a terceira parte, a partir do verso de número 29, quando o texto diz o seguinte: mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças, depois partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele, no mesmo instante, desapareceu. Terceira lição. Primeiro, ele vem ao encontro da nossa desesperança. Segundo, ele expõe as Escrituras para que sejamos realmente confrontados em nossas fragilidades. E em terceiro lugar, ele entra na nossa intimidade e muda a visão dos nossos fatos. Diz aqui que no caminho, ele não se precipitou, ele andou com esses homens. E depois de um caminho de uma tarde inteira, ele então é hospedado por esses homens, se senta à mesa, que é na mesa, irmãos, o lugar do nosso, do compartilhar. Nós somos o povo da mesa. Nós somos o povo do nosso. Nada é meu. Tudo é nosso. Essa mensagem é contra a cultura. Porque tudo aí diz que tudo é teu. Você faz da sua vida o que você quiser. iPhone, iPod, iPad, é tudo para mim. Mas cristianismo é o lugar do nosso. É o lugar da partilha. É o lugar da mesa. É o lugar do pão. É o lugar onde eu posso abrir o meu coração. É o lugar onde eu posso expor as minhas fragilidades. Porque eu sei que o nosso é o lugar da restauração, do compartilhar. De repente você está tão desesperançado que você fala assim: pastor, eu não creio nisso. Igreja é um lugar de hipócritas. Igreja é um lugar de um povo que diz uma coisa e faz outra. E eu vou dizer para você que está nos assistindo aí, que o próprio Jesus diz que é na igreja que estão os doentes. E ele não veio para quem está perfeitinho, porque não existe perfeição pós-queda. Ele veio para aqueles que precisam da graça, aqueles que entendem a sua própria fragilidade. Por isso que o cristianismo é o lugar do nosso, é o lugar da partilha. E a igreja é a ferramenta de Deus para que sejamos afiados e preparados para toda boa obra. Se tem um lugar que é maravilhoso, é voltar para casa. Em especial para a casa do Pai. Você é um privilegiado por estar aqui nessa manhã e participar dessa festa e ouvir a voz de Deus através da mensagem de Deus na palavra, de que Ele entra na nossa intimidade e Ele muda a visão dos nossos fatos.
Ele hospedou-se com esses homens, eles o reconheceram no partir do pão. Será que Jesus não teria poder de fazê-los reconhecer andando no caminho? Por que tinha que ser dentro da casa, à mesa, na hora de repartir o pão? Porque esse é o lugar onde nós devemos estar. Eu tenho saudade, pessoal, da época que nós podíamos entrar na casa, sentar na sala, desfrutar de um bom bate-papo e de um cafezinho. Não sei você, Junão, mas as minhas reuniões e os meus aconselhamentos são tudo em padaria agora. Eu acho que é pela praticidade, eu vou crer assim, espero crer assim. Não porque as pessoas não querem mais abrir as casas, mas é pela facilidade. Chega lá, pede, paga, não suja, e vamos para a rotina, correria, mas tem a mesa, mesmo na padaria. É o lugar da partilha, do abrir o coração, porque é aí que o Senhor faz arder novamente os corações. Diz o texto que esses homens ficaram boquiabertos. Tanto que quando eles reconhecem que era o Messias, eu imagino que passou um filme de 3 segundos na mente deles. Puxa, ele avisou. Ele nos ensinou que era necessário, que ele iria ser morto, ia ser sepultado, mas que ele iria ressurgir. E esses homens, então, meio que num misto de euforia, alegria, ou seja, o nosso sonho não acabou, a morte não venceu, vamos então, cadê o mestre? Sumiu. E o que eles fazem, meus irmãos? E aqui é a chave, a aplicação para a sua vida, para a sua semana, para o restante do seu ano. Voltaram correndo para Jerusalém. Voltaram correndo para Jerusalém, diz o texto, a partir do verso de número 33. Diz aqui a Escritura, em primeiro lugar, que foi na mesma hora. Não tinha agenda que os impedisse de sair dali para proclamar que ele vivo está. Existe alguma coisa que te prende hoje? Tem algo mais importante na tua agenda do que falar que Jesus vivo está? De levar esperança ao seu vizinho, à sua amiga, ao seu familiar, às pessoas que estão indo trabalhar todas as segundas, cabisbaixas, sem esperança? Diz o texto que eles levantam na hora e eles vão percorrer o quê? Os 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Se foi na mesma hora e era final de tarde, eles voltam que hora? À noite, na madrugada. Perigosíssimo, assalto naquela época. Nada poderia impedi-los de proclamar que há esperança. Na mesma hora, eles voltam para testemunhar e eles voltam para a vida comunitária, a igreja em Jerusalém. Queridos, depois da esperança restaurada, esses homens eles vão desfrutar de um novo tempo. É possível sonhar novamente. De repente você está vindo aqui no mês de maio, porque é o mês da família. E você está certíssimo de vir aqui, celebrar a família, conhecer mais sobre família. Porque família é o plano do coração de Deus para a humanidade. Você entende por que a família está sendo tão deturpada? E as tentativas de destruição do ser família? De não haver mais casamento? De entregar os nossos filhos à própria sorte? É porque família é o plano do coração de Deus. Nós iniciamos uma série, eu e Dani estamos falando todos os domingos lá em Atibaia, na Igreja Presbiteriana Alcance, sobre família. Nós vamos falar 13 domingos seguidos, até julho. Cada etapa, desde a criação,
da área da família. Criação, a decisão do casamento, a dificuldade de viver uma vida a dois. Hoje um dos líderes está pregando sobre o presente que chegou e agora. A decisão de ter filhos, que é um novo ciclo na vida da família. Depois vamos falar sobre infância, pré-adolescência. Vamos falar sobre a adolescência, a juventude, como lidar com essas etapas. Depois vamos falar sobre como experimentar o ninho vazio quando os nossos filhos saem de casa. Se é que saem, né? Porque muitos não querem mais sair, é um grande problema. Depois nós vamos meditar no outro domingo sobre a hora de desacelerar, de voltar a viver uma vida mais tranquila. É necessário ter sabedoria. Depois da idade mais avançada e do legado que podemos deixar para as próximas gerações. Ser família. Agora, pensa numa luta espiritual para falar sobre isso, irmãos. Misericórdia. Se tem uma coisa que o diabo não quer é que se fale sobre família. Que as pessoas não tenham filhos. Ah, filho dá muito trabalho. Esses homens aqui, irmãos, eles vão voltar para a vida comum da igreja, para a vida comum da sociedade, cheios de esperança, porque no caminho, enquanto iam desesperançados, e eles agora voltam para Jerusalém, cheios de motivação, para a vida, para a caminhada, para viver e ser família, porque Jesus vivo está. Então, de repente, você entrou aqui nessa manhã, sem saber o que pode acontecer com você daqui para frente. Eu quero dizer para você, que o próprio Jesus tem um jeito de chegar em você, que é ao mesmo tempo intrigante e ao mesmo tempo pastoral. É intrigante porque ele não vai fazer rodeios. Ele vai esperar a hora certa. E ele vai direto ao ponto daquilo que você precisa ouvir e ser curado. Mas pastoral, porque ele não vai te espantar, ele não vai apontar o dedo para você, ele não vai te criticar, ele apenas vai te abraçar e te receber do jeito que você é e da forma como você está, e vai te convidar a viver um novo tempo. Isso é o Evangelho. A boa notícia de Deus de que há esperança para mim e para você. Eu quero que Deus te abençoe muito. Que você experimente essa verdade no seu caminhar. De maneira tão poderosa, tão forte, tão impactante, como foi na vida desses dois homens. Para que você saia depois desse encontro com Jesus, para abraçar as pessoas, para sorrir, para ser usado por Deus de maneira poderosa. Jesus, ele nunca desperdiça o encontro. Encontrar-se com ele é encontrar o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Receba a vida, se encontre com a verdade e siga o verdadeiro caminho. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque se entramos aqui nessa manhã desesperançados, estamos renovados no poder do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque podemos caminhar com as pessoas em meio à dor. Podemos mandar mensagem às pessoas que estão sem esperança. Podemos retomar a sensibilidade de ouvir a Tua voz e sermos usados por Ti. Ó Senhor, nos dê criatividade, poder, graça, intrepidez, para pregar a Tua palavra com a nossa vida e com a nossa voz.
anunciar as boas novas, as boas notícias, de que há esperança porque o teu filho vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Opera em cada coração aqui, ó Pai, como o Senhor tem operado desde o início. E obrigado, Senhor, porque podemos terminar esse culto de louvor ao Senhor, respondendo a ouvir a Tua voz através dessa mensagem, cantando a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor e receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém.